Eu fui para a África e tinha um casal, eu me aproximei desse casal e Deus me deu uma palavra para eles. E olha o que Deus fez. É um casal que a moça era missionária lá na África e ela casou com um africano. E quando eu estava lá, eu disse assim para ela, eu chamei eles e falei, Deus está me mostrando que você vai ficar grávida, você vai ter um filho, homem. E essa mulher chorava muito, chorava muito, chorava muito. E ela veio falar comigo, ela falou, pastor, há um tempo atrás, há uns meses atrás, uma mulher me profetizou que eu ia ter, que meu primeiro filho ia ter síndrome de Down e que ia ser menina. Aí eu falei para ela, então Deus me trouxe do Brasil aqui para a África para falar para você que na verdade você vai ter um filho e ele vai ser o teu primeiro filho e não vai ter nada desse negócio de síndrome de Down, essa maldição foi quebrada na sua vida. Então uma mulher dentro da igreja, que era dentro dos líderes, profetizou isso. Tem muita gente endemoniada, escuta o que eu estou te falando, que tem inveja e profetiza desgraça para os outros pela inveja que tem. Então era uma moça bonita, um casal muito bonito, e ela profetizou que ia ter um filho com síndrome de Down. Irmão, não aceite profecia de desgraça dentro da igreja. Vai, corre para o teu pastor e fala, pastor, olha o que essa pessoa está fazendo. Esse é um espírito de Jezabel, um espírito de medo, um espírito controlador. O Espírito Santo, ele quando fala com você, ele te traz paz, ele te traz alegria, ele te traz bênção. Ah, pastor, mas e quando Deus revela o pecado? É para você orar, ficar quieto. Você não tem que falar nada, você não é Deus, você não é o Espírito Santo. E se você conhece já o pecado da pessoa, então a Bíblia diz que você fala com ela pessoalmente. Não diz isso a Bíblia? Sim. Se o teu irmão está em pecado, você vai lá pessoalmente falar com ele. Você fala com ele, leva ele ao arrependimento. Ah, não arrependeu? Você leva 2 testemunhas. Não arrependeu? Você leva então para o pastor e o pastor faz o que ele quiser. Se ele quiser levar para a igreja toda, e é o pastor que vai fazer isso. Deus não chamou ninguém para ficar revelando o pecado dos outros e envergonhando ninguém. Quem anda fazendo isso, um dia vai cair nessa desgraça também. Então tome cuidado. Nossa igreja, nós cuidamos aqui, não vai ter nada disso. Então, se nós ensinarmos o povo que a profecia é para edificação, exortação e consolação, nós vamos ter uma igreja com profético saudável. Vamos restaurar o ministério profético no Brasil. Amém? Eu recebi um monte de mensagem, até no YouTube, de pessoas falando assim, pastor, o ministério apostólico acabou, só houveram 12 apóstolos. Gente, o povo, isso é o cúmulo da ignorância. E gente que não leu Bíblia. Então, ouça o que eu estou falando. Isso aqui é extremamente importante. Você que está aí, ouça o que eu estou te falando. Muita gente está me escrevendo, Lucas, dizendo assim, não, você chegou a ler alguns comentários desses? Eu não acredito mais no ministério profético, o último apóstolo foi Paulo. Isso é ridículo, isso não existe. Na verdade, é uma crença. Eu estou assustado aqui no Brasil. Estou assustado com a quantidade de pessoas que não acreditam no ministério do apóstolo, né? Que o apóstolo é uma função. Agora, apóstolos do Cordeiro só houve 12. Jesus preparou um lugar especial para eles. Porém, depois dos 12, continuaram. Jesus disse, ele mesmo estabeleceu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres para a edificação da igreja. E não deu um prazo de validade para o apóstolo. Ele disse, isso foi dado para a igreja toda, para todos os tempos. Então, o que acontece? Se as pessoas dizem que só havia 12 apóstolos, mas Paulo já virou heresia. Porque se você calcular os 12, depois colocar Matias, né, que substituiu a Judas, já são 13. Mais Paulo já são 14. Porém, existe mais apóstolos na Bíblia. E você diz, pastor, quem que é apóstolo na Bíblia além deles? Eu vou te mostrar aqui para você ver. Muita gente nem imagina que Epafrodito era apóstolo. O problema é que como a gente traduziu a Bíblia. Você quer ver? Abram aí alguém, por exemplo, em Filipenses 2:25. Contudo necessário, mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para... Então, aí olha a tradução. E vosso enviado. Sabe como é que está no grego? Vosso apóstolo. Porque aí você vê, ele diz assim, cooperador, companheiro nos combates. Aí o versículo, a continuação no grego é apóstolo para prover as minhas necessidades. Então, e apóstolo significa o quê? Enviado. Aí, como não convinha traduzir como apóstolo, traduziram simplesmente como enviado. Mas aqui a palavra que aparece é literalmente apóstolo. Tem mais, vamos lá, 2 Coríntios 8:23.
Rápido. 2 Coríntios 8, 23. Que tem que ser rápido, irmão, porque o Lucas só me deu 37 minutos. Ó, irmão, vocês estão com raiva do negócio de 37 minutos, você põe a culpa no Lucas. Ele que inventou esse negócio. Ele, não, pastor, eu vim 37 minutos. Então, ó, se vocês estão com raiva, fica com raiva do Lucas. 8, 23. Rapidão, vamos lá. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Aí, aqui é embaixador. Sabe qual que é a palavra no grego aqui? Apóstolos. Aqui a palavra embaixadores no grego é apóstolos. Anota aí você, crente. 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são apóstolos das igrejas e glória de Cristo. Meu Deus. Tá duvidando? Vai procurar. Tá lá, ó. Então Tito está entre os apóstolos. Epafrodito era apóstolo. Você sabia disso? Meu Deus. Diga comigo, Epafrodito. Epafrodito. Ó, eita, era apóstolo. Meu Deus. Está na Bíblia, irmão. Mas ninguém quer traduzir desse jeito. Aí traduz mensageiro, embaixador, traduz qualquer coisa. Mas no grego está escrito apóstolo. De novo, quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Amém? Então, irmão, essa conversa aqui só era 12. Nenhum dos 5 ministérios tem prazo de validade. O prazo de validade é quando acabar a igreja. A igreja acabou? Não acabou. Né? Existem homens ainda recebendo missões? Sim. O que o apóstolo hoje não pode fazer é o que os apóstolos do Cordeiro fizeram, que é a capacidade de escrever escritura, que é o que nós temos hoje, a Bíblia. Nós só podemos, sim, uma função, a função apostólica. Amém? Então, agora entenda, nós já falamos, né? Isso aqui foi um parêntese. Em que nós estamos falando? Os 3 níveis do profético. Qual é o primeiro nível? Diga comigo, o espírito de profecia. Espírito de profecia. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a profecia. Ponto e acabou. Amém? Se não há profecia numa igreja, o Espírito Santo não está lá, irmão. Pode esquecer. Você vai ver, irmão, quando o Espírito Santo vem na sua vida, a primeira reação é profetizar. Você está ali no Espírito, você está ali orando no teu quarto, o Espírito Santo vem sobre ti, o que acontece? Vem o Espírito de profecia, começa a te revelar o futuro, começa a te revelar coisas que vão acontecer, começa a te mostrar, sempre começa a mostrar coisa. É automático, não é inseparável o Espírito de profecia do Espírito Santo. Amém? Segundo, dom de profecia. Nós já entendemos que o dom de profecia é para quê? Edificar, fortalecer, animar, paracleses e consolar. Né? Nós já curamos esse mistério aí. E terceiro, ofício de profeta. Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, outros profetas. 1 Coríntios 12, 28 diz, e a uns pôs Deus na igreja. Então Deus é que pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta. Toda a igreja, na verdade, a verdadeira igreja, que é fundada pelo Espírito Santo. As primeiras 2 coisas que Deus levanta é um apóstolo e um profeta. Ah, mas eu conheço igreja que só tem pastor. Ah, amém. Pastor, mas a igreja lá, isso aqui eu falei fora da live ontem, isso aqui é bom para tirar dúvida. Existem igrejas locais que não têm um profeta local, porém ela participa de uma rede de igrejas cuja tem a existência de profetas de ofício. E é o nosso caso aqui na família do reino. Nós não temos ainda um profeta de ofício exercendo aqui. Né? Quem tem feito esse trabalho aqui tem sido eu, o pastor Alejandro. Mas nós temos profeta de ofício que nos visita, que nós convidamos, que é, por exemplo, o profeta Arnon. O profeta Arnon que está aqui assistindo essa live com a gente, ele é um profeta de ofício, é um profeta levantado para a nação brasileira, que dá direcionamento para a igreja. Todo verdadeiro profeta tem revelação da Bíblia. Amém? O profeta Arnon está aqui, ó, depois vocês seguem ele aí. E agora eu vou falar sobre o que o profeta faz. Você já viu dentro de um rebanho, existe aquele cachorro que é o melhor amigo do pastor. Você viu quando o rebanho se dispersa, o cachorro começa a correr em círculo e ele junta tudo o rebanho de novo, porque é o profeta. E outra, profeta fala um idioma diferente. Você já viu que profeta prega, ninguém entende?
mas todo mundo só entende mais ou menos assim, não, entendi a direção. Mas não entendi tudo que ele falou, mas entendi a direção. Porque o cachorro faz, é outro DNA, irmão. Ele late, ele não faz bé, ele faz uau, uau. Entendeu? Mas o povo entende que o povo é repreendido, o povo ele é levado para o caminho certo e o profeta é o melhor amigo do pastor. E de noite, quando todo mundo está dormindo, quem está acordado? É o profeta. O profeta é noturno, o profeta gosta de vir à noite, de vigília, de monte. Profeta tem um idioma que ninguém entende. Profeta sente o cheiro do que está vindo. Profeta é aquele assim. Minha esposa, por exemplo, ela exerce um ministério profético nessa igreja, você nem imagina. Ela já sente o cheiro. Falou, isso aí não é para confiar. Todas as vezes que eu confiei, quando ela me disse para não confiar, quebrei a cara. Meu Deus. Mas, irmão, normalmente mulher tem esse dom profético. Tem alguém ali já está se sentindo convencimento do Espírito Santo. Então, meu irmão, normalmente Deus usa a esposa do pastor muito nessa unção profética. Então ele vê o lobo. Quem que afasta o lobo quando está chegando? O profeta. O profeta discerne. O cachorro ele tem um cheiro muito mais avançado, então o profeta sente o cheiro. O cachorro tem visão noturna, enquanto ninguém tem visão noturna, ele vê de noite. Né? E aí você vê que ele começa a latir. Você está latindo por quê? O que tem aí? Ele tem um ouvido diferente. Então esse é o verdadeiro profeta. Amém? Amém? O missionário está dizendo ali que a esposa dele é uma profeta. Com certeza, irmão. A voz mais parecida com a do Espírito Santo, depois da do Espírito Santo, é a da tua esposa. Meu Deus. Isso pode ter certeza. Amém? Quando você não ouve o Espírito Santo, irmão, Deus vai usar a tua esposa. Né? Deus só usa um profeta para você quando você não ouviu nem o Espírito Santo, nem a esposa. Aí Deus tem que enviar um profeta. Meu Deus. Mas Deus já falou pelo Espírito Santo e pela esposa. Pode ter certeza. Amém? E agora eu vou quebrar um esquema aqui. Os próximos 4 minutos. Não existe profeta sem sacerdote. Amém? E você vai observar, você vai ver lá em Gênesis 13, que Abraão vai... Gênesis 12, ele desce até o Egito e ele vende a esposa para Faraó. Você lembra dessa história? Meu Deus. Então Abraão vende Sara para Faraó, ele pega o dote, ele junta o dinheiro que Faraó deu para ele. E o que acontece lá no Egito? Deus fere a Faraó. Quer ver? Versículo 17, 12 e 17. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Então observe. Quando Abraão entrega a esposa para Faraó, Deus, para devolver a esposa para Abraão, o que ele faz? Fere a Faraó e Faraó a devolve. Fala, por que você fez isso comigo? Por que você falou que era tua irmã? Né? Abraão pega, em vez de devolver o dinheiro, ele pega o dinheiro e vai embora com a esposa. Abraão, esperto. Né? No capítulo 14... verso 18 diz, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, me abençoou e disse, bendito seja Abraão. Versículo 20, Abraão entregou o dízimo de tudo para Melquisedeque, o seu sacerdote. No capítulo 20, Abraão vai vender a esposa de novo. Meu Deus. Diz assim, e partiu Abraão dali para a terra do sul, versículo 22, e havendo Abraão dito de Sara é minha mulher, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, vem a Abimeleque em sonho de noite e diz, eis que morto serás pela mulher que tomaste. Né? Versículo 7. Olha o que Deus fala para Abimeleque, quando Abraão vende sua esposa Abimeleque. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é. Por quê? Profeta é. Por que ele tem que devolver a esposa? Porque é profeta. E rogará por ti. Ele vai orar por você. Para que vivas. Porque senão você vai morrer. Então Abraão vende a esposa a Abimeleque. E Deus diz para Abimeleque, devolve a esposa. E ainda pede ele para orar por você. Senão você vai morrer. Qual que é a diferença aqui? Por que com Faraó
Deus feriu a Faraó e Faraó devolveu a esposa. Mas agora para Abimeleque, ele faz a mesma coisa. E agora Deus diz para ele, devolve a esposa e ele vai orar por você. Por que que Deus não mandou Abraão orar por Faraó? Se os dois eram reis, Faraó era rei e Abimeleque era rei. Por que que Abraão não orou por Faraó? Por que que ele não podia orar por Faraó? Por que que Deus não falou nada desse negócio de orar para Faraó? Porque ainda Abraão não tinha sacerdote. Entre Faraó e Abimeleque, Abraão passou por Melquisedeque. E ele só se tornou profeta depois que ele se encontrou com seu sacerdote. Então, ele só é mencionado na Bíblia como profeta aqui, depois que ele passou pelo sacerdote. Agora ele era profeta, e agora ele podia orar, e agora ele tinha que orar por Abimeleque. Mas no tempo lá de Faraó, não, ele ainda não era profeta. Digam comigo, não existe profeta sem sacerdote. Então, pastor, mas eu conheço um monte de profeta por aí sem sacerdote. Diga comigo, profeta sem sacerdote é bruxo. Meu Deus. Ah, pastor, que negócio é esse? Sim, você vai ver o único profeta que não tinha nada, que não tinha compromisso com nenhum sacerdote na Bíblia, era Balaão. E Balaão era o quê? Era um bruxo, era um demônio. Ele era comprado para profetizar. Então, outra coisa, todo profeta comprado para profetizar o que o povo quer também é bruxo. Meu Deus. Então, profeta que anda por aí, pregando com um negócio de cobrando e negociando oferta. Qual que é o problema? Por que profeta é complicado ele ficar acertando oferta? Porque depois que ele acertou a oferta, ele vai ter que profetizar o que o pastor quer. Então tem que ter cuidado. Profeta tem que ser livre, profeta tem que depender de Deus. Porque muitas vezes ele vai profetizar coisas que as pessoas não querem. Amém? E muitas vezes ele não vai, Deus falar para ele, não vai pregar aí. Muitas vezes Deus vai falar para ele, não, eu não quero você aí. Então cuidado com os profetas, não pode se vender. Profeta que se vende é profeta Balaão. Então o verdadeiro profeta, ele tem um sacerdote que cuida dele, e ele tem uma dependência total de Deus. E o verdadeiro profeta só se torna profeta porque passou pelas mãos do sacerdote. Então ele pode ser um adivinho, um revelador desses, doido, ele pode ter uma habilidade, ele tem até o dom. Pastor, mas um dia me falaram, né? Mas João Batista era um grande profeta e foi ungido lá no deserto, comedor de gafanhoto, de mel silvestre, vestia roupa estranha. Ele um doido lá do monte que Deus ungiu. Mentira! João Batista era filho do sacerdote Zacarias e ele era levita por pai e por mãe. E todo filho de sacerdote, principalmente o primogênito, é sacerdote. Então, João Batista não foi ungido no deserto nem no monte. João Batista foi ungido como todo sacerdote, filho de sacerdote, e além disso, ele era levita por ambas partes e ainda era primogênito. Então, ele era sacerdote por nascimento e ele podia ser profeta já porque tinha outro sacerdote em cima dele. Então, ele tinha direito 2 vezes de ser profeta e ele tinha direito 2 vezes de ser sacerdote. Então, não venha com essa conversa de que Deus ungiu um louco lá no deserto e o povo foi seguir lá no deserto porque Deus ungiu ele lá. Não, o povo só seguiu ele porque ele tinha uma história, ele tinha um pai que era sacerdote e ele era um sacerdote legal que apresentou Jesus. Então hoje nessa live nós aprendemos os 3 níveis do profético, aprendemos que existe o espírito de profecia, aprendemos que temos o dom de profecia, aprendemos que tem o ofício de profeta. O ofício de profeta é o segundo mais importante da Bíblia, é o segundo que traz fundamento à igreja, e nós entendemos que não existe profeta fora do corpo de Cristo. Não existe um profeta que não tenha uma igreja local, não existe um profeta que não tenha um pastor sobre ele, não existe um profeta que opera, como se diz,
separadamente dos outros ministérios. Ele é o melhor amigo do pastor, ele caminha junto com o apóstolo. Esse é o verdadeiro profeta. Ele está para a edificação da igreja. Cuidado com esses profetas que não têm igreja, que não têm raiz, que não têm igreja local, que não se submete a ninguém. Pastor, por que você diz que é bruxo? Porque a palavra de Deus diz que o pecado de rebelião é o pecado de bruxaria. Então eles são rebeldes, eles não se submetem a ninguém. Então, pastor, mas ele revela tudo certinho. Exatamente, por isso que é bruxo, por isso que é adivinho, porque ele revela, ele tem o dom, ele tem a visão. E só que ele tá no coração dele, ele é rebelde, e você vai ver que muitas vezes esses homens vão na igreja, revela tudo, tudo parece muito de Deus, porque o dom é real. Mas quando eles vão embora, você vai perceber que o fruto que ficou na igreja não é saudável. Ele coloca as pessoas contra o pastor. Ele causa rebeldia dentro da igreja. Ele pega o telefone dos crentes para pedir oferta depois. Demônio! Demoniado. Vai pegando o WhatsApp dos empresários da igreja e depois liga dizendo que Deus revelou que tem que receber uma oferta. Profeta verdadeiro não fica atrás de nenhuma oferta. Você vai ver na Bíblia que Geazi foi atrás de oferta e perdeu. Pegou a lepra. Entendeu? Então, muito cuidado. E nós terminamos essa live agora. Ela vai estar amanhã no YouTube. Vai lá, se inscreve.